Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão presentes aqui hoje. Eu quero dizer que sempre é uma alegria muito grande participar de eventos, de encontros da Igreja Adventista. Sobre esse ponto de como os assuntos de religião são tratados nas redações, né, de que forma esse assunto chega e é compartilhado, discutido, estava fazendo a seguinte reflexão ali. Eu passei em várias redações e estava puxando pela memória e pensando o seguinte: em todas elas, a maior parte, assim, a maioria esmagadora dos colegas de profissão não tinham uma orientação religiosa clara, não tinham uma, digamos assim, não eram todos, a maioria sempre se diz católica, mas muitos não são praticantes, muitos não vão para a igreja, não conhecem também o dia a dia da Igreja Católica, né, que deveriam conhecer, que já confessam que são católicos e tal, mas muitos não conhecem mesmo o dia a dia das religiões. E isso repercute muito mais fortemente nas religiões protestantes, nas religiões evangélicas e tal. Então, era muito comum, nas redações pelas quais eu passei, quando tinha um tema referente, por exemplo, à igreja protestante, surgia sempre uma dúvida. E aí, eu e outro colega na TV Globo, a gente trabalhou junto, eu e o George, tinha isso, perguntar quem é fulano, mas como é que funciona e tal. Então, assim, primeiro ponto, existe mesmo um desconhecimento profundo das redações dos jornalistas sobre as religiões. E eu diria, de uma maneira muito mais forte, das religiões que hoje entram digamos, na prateleira de religiões evangélicas. Primeiro, em sua maioria, as pessoas das redações não conseguem separar muito bem o que é uma coisa e o que é outra. E às vezes são coisas completamente diferentes, eles pensam que são coisas semelhantes. Então, isso se dá pelo desconhecimento, pela ignorância mesmo das pessoas que participam desses veículos, mas há também uma responsabilidade, não diria culpa, mas uma responsabilidade muito grande das organizações que não se mostram para esses veículos e que se retraem muitas vezes, impedindo assim que haja uma transparência e um conhecimento sobre o que essas religiões, essas denominações fazem. Vou passar a bola para Jorge para que a gente possa tocar adiante, né? Jorge, dentro desse raciocínio aí do Evaristo, esse desconhecimento da mídia, dos meios de comunicação, se deve também, principalmente porque as igrejas muitas vezes não propõem pautas interessantes, sugestões de notícias, de assuntos que interessam, ou às vezes os meios de comunicação resistem um pouco ao que as igrejas sugerem. Como é que você vê isso? Eu acho que são dois pontos. O primeiro ponto é que, primeiro, eu acho que não há formação na própria universidade que forma os jornalistas, não há formação para o jornalismo de cobertura de religião. Não tem nenhuma... Eu estudei na Universidade Católica, que é uma coisa, imagina, né? Se é uma universidade católica, deveria preparar pelo menos alguém para entender da Igreja Católica. Aí você tem lá as cadeiras de teologia 1, teologia 2, que você só faz dormir praticamente, né? E preencher lá os trabalhos, porque elas não têm nada de instigante. O Heron vai me desmentir talvez, mas eu acho que vai concordar comigo. E você então você não é preparado, não há uma preparação para você entender que a religião é algo importante. Como tem alguém que se prepara para falar de esportes, de economia, de política, você precisaria ter alguém já na formação do profissional de jornalismo, não digo nem uma cadeira, mas cursos, módulos, para o cara se preparar, porque às vezes você tem essa afinidade, né? E aí acontece o que o Evaristo diz, você vira referência porque você é evangélico. Então o cara não entende nada de igreja evangélica, ele acha que tudo é evangélico também, né? Tudo que não é católico ele acha que é evangélico. De kardecismo o cara acha que não tem conhecimento nenhum, conhecimento é zero. E aí você vira o especialista, só que muitas vezes você é especialista naquele momento específico em que você vive, naquele ambiente, né? Se o cara me perguntar sobre a Igreja Batista, eu vou saber. A partir de hoje eu vou saber mais sobre a Igreja Adventista. Depois já conversa com o pastor Eugênio. Mas, assim,
Então o cara acha que você é um especialista em religião porque você não teve a preparação, ninguém tem na universidade. E aí surge o segundo ponto, que é um ponto também muito de preconceito, às vezes. Um desconhecido, como ninguém sabe, e era algo que era da minoria. Os evangélicos têm um crescimento espantoso, político, social. A quantidade de evangélicos no Brasil hoje em dia é muito maior. Mas se você volta 20 anos, quando a gente estava na universidade, ser evangélico ainda era algo meio, né, assim, você era distante, era exótico, né? Tu é evangélico? Hoje em dia é protestante, protesta contra o quê? Então o cara não entendia o que você fazia, ou no que você acreditava, você tem que explicar, né? E assim, mesmo a igreja evangélica sendo muito presente. Mas hoje a presença é muito maior, então hoje é muito mais comum você ter, até mesmo na universidade, na época nossa da universidade, éramos nós três, praticamente, mais um outro amigo nosso. Então, assim, num universo de 300 alunos, 200 alunos, e gente, porque não é ser evangélico, é gente que se interessa por religião. Porque ser evangélico, você pode ter nascido num lar adventista, pode ter nascido num lar presbiteriano, mas se você está nem aí, mas se você é alguém que pratica, que frequenta, que tem interesse, então, assim, acho que são esses dois pontos. Primeiro, a formação que não ajuda, e segundo, o desconhecimento mesmo de que uma redação de jornal, de TV, precisa ter alguém que é especialista, e não apenas alguém que frequenta. Fala lá com o Heron, porque o Heron é adventista, ele vai te responder. Fala lá com ele. E se der o azar de não ter nenhum na redação na hora, a pessoa não sabe do que vai falar. Então tem muito disso, sabe, Felipe? Assim, desconhecimento e falta de preparação. Acrescentando um detalhe ao que o Jorge está dizendo, assim, estava também pensando aqui, buscando pela memória, o seguinte: quando eu comecei na carreira jornalística efetiva, trabalhando nos grandes veículos, assim, TV, jornal, a cobertura de religião era praticamente as datas comemorativas da Igreja Católica. Então era dia da padroeira, tinha matéria. Era dia do santo tal, a procissão não sei aonde. Corpus Christi. Era um Corpus Christi, era uma coisa assim, pautada pelo calendário religioso católico brasileiro, que as pessoas iam à rua, então virava matéria isso, né? Mas, com o passar do tempo, com o crescimento da igreja evangélica no Brasil todo, os veículos também passaram a ficar mais atentos, né? Porque começaram fenômenos muito significativos e importantes. O seguinte: primeiro, hoje é difícil você encontrar uma cidade brasileira, mais de 5 mil municípios, que não tenha pelo menos uma rádio ligada a um grupo evangélico, né? Então, assim, tem um público que busca informação, tem um público que busca notícia, e os veículos tradicionais começaram a perceber isso, que tinha ali um público a ser atingido. E, de fato, hoje eu acho que há uma sensibilização ao tema, há uma atenção ao tema. Interessante. Esse é o lado dos meios de comunicação que a gente vê que, então, falta preparo e falta muitas vezes conhecimento. Quer dizer, que precisa trabalhar um pouquinho mais essa questão do conhecimento. Agora, o que vocês sugerem, pensando nesse público aqui, pensando em outras pessoas que também vão assistir esse material e que vão propor sugestões, que querem, digamos, transformar as ações da igreja, ou gostariam que as ações da igreja se transformassem em notícia? Que caminhos que as pessoas podem começar a pensar, tanto jornalistas, quanto pastores, quanto líderes da igreja, que imaginam: olha, está acontecendo uma coisa muito interessante aqui na minha igreja, aqui na minha região, na escola adventista, no hospital, na clínica, enfim, lugar que é de propriedade da igreja, ou que a igreja está desenvolvendo algum trabalho. De que maneira que ele pode começar esse contato para tornar mais conhecido o que a igreja faz para os meios de comunicação? Felipe, eu acho que primeiro é se fazer conhecido, né? Porque você não pode saber do que você não conhece. Então, assim, se a gente já reconhece que a formação é mal feita, se você reconhece que há uma ignorância nas redações, apesar do crescimento da religião e de cobertura da religião, eu acho que primeiro é você se fazer conhecido. Eu gosto muito do exemplo do pastor Siloé, que muitos aqui conhecem certamente, uma grande figuraça. E eu lembro dele indo lá na Rede Globo Nordeste e se apresentando à diretora de jornalismo, que é católica, casualmente, mas que virou uma grande fã do pastor Siloé.
Porque ele foi lá e disse, olha, estamos assim fazendo. O pastor Eugênio também conhece a João Mazzarolo, que mandou um abraço para vários de vocês aqui. Alguém que ficou assim muito próxima da igreja, que conhece e que abre um canal. Então, quando ia acontecer qualquer evento, vamos lá abrir um instituto lá em Gravatar, ligava, a conexão é direta. Eu acho que primeiro a gente se despir do preconceito. Acho que você já falou ontem aqui que o meio de comunicação não é inimigo. Na Rede Globo, ou na rede não sei o quê, mas na Rede Globo onde eu trabalho, não existe o trono de Satanás, não tem um negócio lá que as pessoas, você é evangélico que trabalha na Rede Globo, amigo, ninguém está lá, não tem uma bruxa lá com um caldeirão no meio da redação, é um negócio. Então, se a gente, que durante muito tempo teve preconceito, né, até hoje a gente enfrenta muito isso, né, até porque também muitas vezes a agenda é diferente da nossa agenda, né, há de se reconhecer. Tem vários momentos que a gente não concorda com aquilo que está passando ali. Mas, tirando isso, acho que despir-se do preconceito e se fazer conhecido. Isso é com a Rede Globo, o Siloé foi na Rede Globo. Mas o pastor, o irmão de Cruz das Almas, pode ir na rádio, que deve ser uma ou duas rádios na cidade. Olha, estamos fazendo isso, estamos aqui, meu nome eu sou o irmão George, está aqui meu cartão. Você pode me dar o seu telefone? Porque eu tenho histórias que podem ser bacanas. O que são histórias bacanas? São histórias que inspirem as pessoas. Dificilmente a Rede Globo vai abrir o espaço, ou quando eu falo Rede Globo, porque eu trabalho lá, mas um meio de comunicação, a grande mídia vai abrir espaço para você fazer proselitismo ou pregação. Esse é o espaço para fazer isso. O espaço do templo, o espaço do santuário, para você fazer pregação. O espaço será dado para fazer aquilo que une as pessoas, que inspira as pessoas. Se a ADRA vai lá abrir poços, fazer açudes, distribuir cestas básicas, isso inspira as pessoas, está fazendo diferença na vida das pessoas, isso é assunto. Seja a Rede Globo, seja a Rádio de Cruz das Almas. Sim, me parece muito... Mas a gente muitas vezes tem um preconceito. Não, o cara vai lá, não tem nada a ver comigo. Ou então a gente tem um outro que eu só vou para lá se for para pregar. Porque eu vou pregar, é a marcha para Jesus, é para dizer que Jesus é o dono desse lugar. Não, seria ótimo, né? Mas, assim, imaginemos que é uma concessão pública e que tem que falar para todas as pessoas, não só para... Por isso existe muito bem a Novo Tempo, por isso que existe a Canção Nova, por isso que existe... Para que você fale, faça a sua pregação e dê seu testemunho, que você eduque, que você doutrine. Mas o espaço da mídia em geral, seja a Folha de São Paulo, ou seja, o Diário de Cruz das Almas... Você tem que aproveitar isso para inspirar as pessoas, algo que une as pessoas. Assim, eu acho que o primeiro que não tem uma receita de se criar, tem uma receita aqui que você vai seguir e vai conseguir espaço nos grandes jornais, nas grandes TVs, e vai dar tudo certo, vai ser uma maravilha, e só vai ter notícia boa. Não, quando você se expõe, claro, assim, tem sempre os dois lados, mas eu acho que o exercício principal é se colocar do outro lado. Eu estou aqui, eu sou da Igreja Adventista e quero propor uma sugestão de reportagem, uma pauta para determinado veículo, determinada emissora de TV. Aí você pensa, esse assunto interessa só as pessoas que fazem parte da minha comunidade, ou seja, uma coisa segmentada, ou esse assunto, de fato, tem relevância para todos? Independentemente da religião da pessoa, isso vai ser importante? Fazendo essa leitura e respondendo sim, vai. Isso inspira as pessoas, isso une as pessoas. Por exemplo, o projeto de doação de sangue que a Igreja Adventista faz no Recife, eu acho que já há vários anos que a Globo cobre, né? Porque é uma coisa, doação de sangue, um gesto de amor ao próximo, de solidariedade, é claro que isso vai agradar, né? E assim, ter aquele cuidado, olha, essa plataforma aqui não é o espaço de você fazer uma discussão religiosa, não é esse momento. E aí é aquele negócio, assim, as religiões, hoje as denominações, têm os seus canais, né? Tem as suas rádios, tem as suas TVs fechadas, tem as suas redes sociais, suas páginas e tal. E aquele local é para você falar para aquelas pessoas que entendem que você consegue passar os seus códigos e elas compreendem bem aquilo. Mas eu acho que o exercício principal para se conseguir espaços interessantes nesses veículos é você pensar do outro lado. E se eu não fosse adventista?
que assunto seria interessante e eu gostaria de ler no jornal que esse público está produzindo aqui, que essa instituição está produzindo. Acho que essa é a primeira pergunta que deve ser feita, entendeu? Quer dizer, boas pautas vão ter sempre espaço, porque não há preconceito, não há uma resistência imediata de meio de comunicação em relação à religião por preconceito puro e simples. Pode existir algum veículo ou outro, assim, eu não posso falar por todos os veículos, mas eu digo assim, de maneira geral, imprensa séria, aqui no Brasil, eu acho que não há uma resistência prévia. Existem resistências prévias, às vezes, a pessoas, a instituições que estão com credibilidade suspeita e tal. Tal grupo não passa muita credibilidade. Então, esse preconceito existe, obviamente. Mas, com relação à religião, de uma maneira geral, eu nunca testemunhei situações totais assim, de preconceito porque de tal credo, enfim. Isso eu não testemunhei, não posso dizer que existe, assim, mas é óbvio que há grupos que sofrem resistências. Outra questão que vem junto com isso, que é interessante, é o seguinte. A gente sabe que, de vez em quando, as instituições, e eu falei um pouco ontem à noite sobre isso, elas passam por crises de imagem. Situações que acontecem na igreja, numa escola, num hospital da instituição, num projeto desenvolvido pela instituição, e que muitas vezes pode levar a um risco de afetar a imagem daquela instituição. Nesses momentos, esse relacionamento que já é estabelecido com os meios de comunicação pode, de alguma maneira, ajudar nesse gerenciamento de crise, porque às vezes tem assuntos, tem questões que ocorrem e que a instituição não teve como evitar. Aconteceu um problema, um assassinato, um acidente fatal, enfim, um abuso sexual. São coisas que, infelizmente, uma instituição grande como a nossa, formada por gente que falha, que comete erros, pode acontecer. Nesses momentos, o relacionamento que a instituição, que as pessoas da instituição possuem com os meios de comunicação, pode ajudar a minimizar um pouco os efeitos dessa crise? Isso faz toda a diferença, assim. Jornalismo, o jornalista vive de fonte, um termo, um jargão no nosso meio. Fonte é a pessoa que lhe passa informação, né? E a fonte, ela é alimentada e alimenta. Então, muitas vezes, você está do lado de lá do balcão, está trabalhando numa redação de um jornal, de uma TV, e está carente de pautas, precisa de notícia, e essa fonte lhe municia de notícia. A Igreja Adventista, lá dá uma pauta bem bacana, você ficou super satisfeito, foi um trabalho legal, que pauta boa, poxa, bacana. Aquilo foi um momento bom para os dois lados. Quando acontece uma crise, conhecer alguém nos veículos e mais, as pessoas dos veículos de comunicação conhecerem as pessoas das instituições, isso faz toda a diferença. Porque, primeiro, o canal é direto. A relação entre fonte e veículo é baseada numa coisa fundamental, que é a confiança recíproca. Então, se você tem uma fonte dentro da igreja, você confia nela. Está no caso de Siloé, havendo um problema, se eu tivesse hoje num veículo de comunicação mais tradicional e tal, eu ligaria para ele, ligaria para você, ligaria para o Heron e perguntaria: o que é isso? O que de fato aconteceu? Né? Vocês têm interesse em falar sobre isso? É importante que fale, porque às vezes a versão que vai ao ar pela primeira vez, de fato é uma versão inacabada, incompleta. Então, cultivar a fonte, cultivar esse relacionamento é decisivo para um bom gerenciamento de uma crise. E se você junta a isso, o desconhecimento gera preconceito. Então, a visão de quem vai, sem conhecer ninguém, sem falar, digamos aqui, vamos gerenciar uma crise, eu não sei, negócio de evangélico, né? A gente estava discutindo, o cara matou a mãe, evangélico mata a mãe, ainda hoje a gente vê muito isso. Se o cara é budista, dificilmente, né, o budista mata a mãe, o evangélico ainda carrega em si, né, muito menos hoje do que já foi no passado, né, muito menos. Se você voltar 50 anos no tempo, não existia a possibilidade, né? Eu lembro de fazer em Patos, na Paraíba, uma história para Vinde na época, e foi muito legal, na época da morte do Frei Damião,
que andava pelo sertão e morreu, e ele mandava apedrejar as igrejas protestantes, evangélicas. E a gente achou jornais da época, entrevistava pessoas, e os jornais cobriam isso assim, ó, os evangélicos, como se fosse algo, é isso mesmo, o cara vai abrir igreja aí, tem que apedrejar, pichar, tocar fogo. E os caras lá num episódio, em 1950, alguma coisa, tocaram fogo na igreja presbiteriana e depois foram tocar fogo na igreja batista, e iam tocar fogo em todas, né? Ia chegar na adventista, provavelmente também. Quando chegou na igreja batista, o pastor tinha um revólver, meteu bala para cima, e os caras foram embora, né? O pastor era crente em Deus, mas vou ter um revólver porque via das dúvidas, né? Vai que precisou, né? Estava inspirado. Mas assim, é uma cobertura. E você vê o jornal, a cobertura, e eu lia os jornais, a gente conseguiu achar os jornais de Patos, a cobertura era completa. Meu Deus, que jornalismo é esse, né? Eu estou falando de 1954, 1950, estou falando de 1700, não. Que cobertura é essa? Total desconhecimento do que é a igreja evangélica, do que são batistas, do que são... Não sabe, era assim, eu não relatava os fatos, mas dando a entender que, pô, o que esses caras estão fazendo ali? Realmente estava atrapalhado, porque a igreja estava aberta quando a procissão lá estava passando, aí dentro daquele tema de liberdade religiosa que é muito caro aos adventistas, né? Então, assim, tem muito disso. Se você não conhece, aí o preconceito assume o lugar do telefonema, da palavra. Olha, não é assim. Cara, a gente não vai falar, você, com toda a fonte, você tem uma relação, mas chega um momento que você defende, você está trabalhando para uma instituição, e diz, olha, mas vai fazer isso, vai sair, sinto muito, eu acho que vocês devem... E é uma relação que realmente faz total diferença, especialmente nos momentos de crise. Evaristo agora mesmo passou por um momento de crise que foi a morte lá do Eduardo Campos, ele estava na campanha, imagina, um jornalista que conhece, que está ali perto. E curiosamente foi você, soube, antes de todo mundo, conta a história, que a história é ótima, porque você soube porque um amigo sabia, ligou para você, ele que avisou a gente na Rede Globo, olha, parece, não foi isso, conte aí. Como é que é essa história, vai? Acho que é interessante para nós, como esse aprendizagem. É um momento de crise, né? extrema, né? Principalmente, tanto sob o ponto de vista político, quanto comunicacional também. Essa campanha de 2014 foi uma campanha muito específica, né? Histórica e inédita, com todos os ares assim de algo fantástico, né? Espetacular pelo que aconteceu no decorrer da campanha mesmo. Quando o Eduardo Campos saiu, né, decidiu ser candidato a presidente e tal, ele começou um trabalho muito forte de comunicação, né, no Brasil todo, para se tornar conhecido e tal. E, ao mesmo tempo, ele estava num trabalho de levar ao conhecimento também do povo pernambucano um candidato que não tinha tanta, digamos assim, não era uma pessoa muito conhecida do grande público, porque era secretário dele, mas era também um cara de bastidor, não era um político que já tinha disputado a eleição e tal. Então ele havia na coordenação das campanhas duas frentes, a de tornar o governador Eduardo Campos conhecido nacionalmente para disputar a eleição presidencial e de tornar Paulo Câmara conhecido em Pernambuco para se tornar governador do estado. Então, todas as peças e toda a condução política e de comunicação da campanha no estado estava pautada na figura do governador Eduardo Campos, apresentando e referendando o candidato Paulo Câmara, que era uma pessoa da total confiança dele, foi eleito com 68% da votação, da forma expressiva, mas todo o projeto de comunicação e marketing da campanha estava pautado na presença do governador Eduardo, referendando Paulo Câmara. Então, muita coisa já tinha sido produzida, assim, maciçamente, com Eduardo Campos, apresentando Paulo Câmara e mostrando que ele era o sucessor. Então, tinha muito programa e a linha de condução de toda a campanha era com a presença do governador Eduardo Campos. Acontece que o programa eleitoral, eu acho que ia iniciar no dia 20, alguma coisa, 21, se eu não me engano, se não me falha a memória. E no dia 13 acontece o acidente. Eu estava trabalhando na campanha, fazendo um material em Caruaru, que fica a 130 quilômetros do Recife, e estava lá, e nesse momento, no meio da manhã, um amigo nosso, que é repórter da Globo em São Paulo, estava trabalhando com um cinegrafista de Santos.
coincidentemente. E assim que acontece o acidente em Santos, uma pessoa da redação da afiliada da Globo em Santos liga para esse cinegrafista que estava trabalhando com esse amigo meu, com o Andrei, e aí diz: olha, aconteceu um acidente no centro de Santos e tudo indica que pode ter sido o helicóptero de Eduardo Campos. Nesse momento era helicóptero ainda, não sabia que era uma aeronave maior, estavam falando que era um helicóptero. Então, tinham 3 aeronaves sobrevoando Santos, uma já tinha feito contato, 2 não tinham conseguido localizar, e uma delas era de Eduardo Campos. E aí, eu disse: olha, a única aeronave que está desaparecida é de Eduardo. E aí, nesse momento, eu fiquei completamente assim, chocado com aquela informação e comecei a ligar para as pessoas, né? Eu liguei para um amigo nosso que é muito ligado ao grupo político lá de Pernambuco, do PSB, e a primeira coisa que ele me disse foi: isso é boato, em campanha sempre tem isso, não é verdade, não é possível e tal. Mas aí eu liguei depois para uma das pessoas que morreram no acidente, que era um jornalista amigo nosso que estava lá, Carlos Percol. O telefone não chamava, estranho. E depois esse amigo meu, aí eu liguei para o coordenador da campanha lá do Recife. E ele também não sabia. Aí começou aquela rede, né? Todo mundo se falando e ninguém sabia de nada, não é possível e tal. E ao mesmo tempo que a surpresa tomando conta de todos tentavam contato com o Eduardo, tentavam contato com as pessoas que estavam no avião e não conseguiam. Ao mesmo tempo, a aeronave, ele não chegava no compromisso, que estava marcado pela manhã, por volta das 10 horas, lá num hotel em Santos, e a coisa começava a ganhar forma de verdade. E, ao mesmo tempo, a coisa ficando complicada para todo mundo, até que foi confirmada, depois de muitas notícias desencontradas, confirmada que de fato a queda era do avião dele e que todas as pessoas estavam presentes, e foi aquele choque todo que vocês souberam. Mas, a partir daí, tirando toda a perda, toda a dor que foi para as pessoas mais próximas, principalmente, mas, enfim, havia amigos queridos, além do governador, que era uma pessoa muito querida em Pernambuco, havia pessoas muito próximas a todos que estavam trabalhando na campanha. E, a partir daí, instalou-se um problema. E agora, como é que vai ser a comunicação nessa campanha? Com o tanto de material que tinha sido feito com o Eduardo falando. Então, como é que a gente vai medir essa dose? Vai manter a presença do governador, que é muito importante que esteja em algum momento na campanha, vai tirar, vai esquecer. Então houve, e tudo, a linha toda já tinha sido montada, teve que ser refeita toda essa linha de comunicação, rediscutido todo o projeto, né, todo o formato. Então, assim, do ponto de vista prático, foi um exercício extremamente desafiador para todos, porque foi único, ninguém tinha vivido aquilo. Você procurava nas suas apostilas e experiências. Como é que a gente faz agora? Não sei, é tentativa, é feeling, é perceber o que é importante, mantém ou não. E, aliado a isso, o mecanismo fundamental para se medir como é que isso estava batendo junto às pessoas, porque, assim, o primeiro programa foi ao ar depois do enterro. Então, assim, foi praticamente um programa de homenagem. Depois já tinha que começar o programa de propostas e apresentação do candidato. A gente foi mantida a presença do governador Eduardo Campos em alguns momentos, mas depois começaram a perceber assim, que como é que vai ser isso, como é que as pessoas estão recebendo essa exploração da imagem, não é? É importante que ele esteja, que não esteja e tal. Então, pesquisas balizaram esse caminho, né? Foi a partir de pesquisas que a coordenação da campanha foi encontrando o mote, a fórmula. Mas, de fato, foi uma experiência, do ponto de vista de comunicação, muito desafiadora e difícil, né? E tudo rápido também, né? Imagina que tem não decisões rapidíssimas. A gente estava conversando assim, Jorge, que o acidente aconteceu dia 13 de agosto. Dia 6 de agosto foi o primeiro turno, né? Acho que foi 6 de agosto. De outubro, então. Não, isso. 13 de agosto o acidente, 6 de outubro a votação, a eleição. Nesse espaço de tempo, parecia que a gente tinha vivido 3 anos, sabe? Porque o tanto de coisa nova que a gente precisou encarar e tal, e assim, passar o luto e ir adiante, foi algo realmente, do ponto de vista da experiência, surpreendente.
Quem gostaria de fazer uma pergunta? Só levantar a mão e ele leva o microfone até onde você está. Um de cada vez. Ó, aqui já tem uma pergunta, o Wendel aqui. Uma curiosidade aí. Você falou da questão do desconhecimento, então, nos últimos anos a gente teve esse boom do número de evangélicos. Mas, por outro lado, essa exposição, em grande parte, foi negativa. Porque nós tivemos vários escândalos, vários líderes que acabaram tomando para si de que são representantes do movimento. Como que vocês enxergam essa exposição de certos líderes, né? Ela dificultou, ela criou um rótulo ainda talvez mais negativo nos evangélicos, ou vocês acham que não? E emendaria com isso, parece que outros grupos religiosos não são retratados de forma tão negativa quanto os evangélicos. Os católicos talvez, ou o catolicismo de modo geral, por estar mais ligado à cultura brasileira, geralmente ele é associado a um patrimônio cultural do Brasil e tal, e também as religiões afro parecem ter essa linha de ser algo cultural, mas parece que o movimento evangélico é algo estranho ainda para a imprensa, seja inicialmente por desconhecimento, seja agora por escândalos e ser associado à exploração dos fiéis e coisas do tipo. Como que vocês enxergam isso? A gente estava conversando exatamente sobre isso no almoço, né? De que, como o movimento evangélico tem muitas faces, né? Não há um movimento único, né? Até porque tem um pastor batista famoso no Recife que perguntaram para ele, pastor João Campos, eu estava dizendo aqui para os meninos, por que tem tanta igreja, pastor? Porque tem muito tipo de gente. Tem gente que gosta de bater palma, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de levantar, tem gente que não gosta. Tem muita igreja porque tem muito tipo de gente. E quando você fala com gente, então assim, é difícil você ter hoje uma pessoa, especialmente num movimento com tantas faces. Primeiro surgir um líder natural. Não há um líder natural. É diferente de haver o bispo, que é o presidente da CNBB. Ele é a figura escolhida pelos seus pares, e essa figura que responde pela Igreja Católica, assim como o Papa responde em última instância, né? Mas, assim, primeiro é difícil uma pessoa que una todo o movimento evangélico, por conta de uma própria maneira de ser, né? Da igreja. Muitas vezes a igreja está mais preocupada nas diferenças do que no que nos une, né? Está preocupado mais no que é pregar uns para os outros do que pensar no que une as pessoas. A gente não tem. A gente teve o Caio Fábio, mas que não era, assim, ele era um porta-voz no movimento, mas que depois que ele sumiu, não surgiu essa nova liderança. E tem um segundo ponto: as lideranças que poderiam ser porta-vozes desse movimento, poderia, por exemplo, se você pensa num jornalista da Folha de São Paulo ou do Jornal Nacional, vamos falar com um evangélico. Quem é o líder que a gente fala hoje? Né? Não acha porque não tem. E aqueles que poderiam ser representantes de igrejas sérias, de movimentos sérios, muitas vezes, por conta dessa percepção, que eu acho que é verdade, que a visão é negativa, eu acho que está mudando isso. No passado era muito mais, né? Especificamente com um grupo. Hoje, até porque em todo lugar tem um evangélico, em toda casa praticamente hoje, você conhece alguém, nas reuniões de família já tem alguém que é evangélico. Deixou de ser aquela coisa distante, que passava de avô, pai, filho. Hoje em dia, você vai num encontro de família, vai ter alguém ali que ou é evangélico, ou está conhecendo, ou está frequentando, ou já foi exposto, já sofreu exposição. Mas assim, as pessoas, os líderes, eles também têm um certo receio, porque você vai se expor, o que também não funciona, vai se expor junto com você. Porque quando o cara se expõe, não só aparece o que é bom. Se aparecem também as dúvidas, os contratempos, o passo em falso, porque todo mundo... Os pontos fracos, né? O que não tem muita explicação, ou então vai demandar uma explicação que as pessoas não vão conseguir entender, porque aos olhos dos outros é loucura. Então, assim, tudo isso é muito... Mas a gente tem um problema que é da falta de liderança mesmo, é um problema grave, Tem mais uma pergunta lá atrás. Duas mãos... aqui tem uma e tem mais duas lá atrás. A minha pergunta, ela é bem simples. Aqui. Existe um meio de comunicação mais importante ou influente que outro? Por exemplo, se eu tenho algo interessante acontecendo no meu distrito, o que eu devo fazer primeiro? Aviso primeiro rádio, televisão, pela internet?
Olha, existe sim, né, meios de comunicação mais relevantes que outros. E isso se dá, sobretudo, pela capacidade que esse veículo tem de atingir um número maior de espectadores, de telespectadores, de leitores, de ouvintes, né? Mas nem todos os assuntos são ideais para... Às vezes você tem um tema, um assunto que é muito mais interessante para a televisão do que para o veículo impresso. Às vezes o assunto é muito mais relevante para o rádio do que para a televisão. Então, assim, cada caso é um caso. Agora, é óbvio que o meio de comunicação mais importante é aquele que atinge o maior número de pessoas, né? Então, é assim que se dá a relevância realmente de cada veículo, pela quantidade de pessoas que ele é capaz de atingir. E aí a gente tem que ver para quem você quer falar isso também. É mais importante que seja para a sua rua, para o seu bairro, ou você acha que essa é uma ideia que pode passar no jornal local, que passa naquela região, ou se é uma ideia tão sensacional, algo tão inspirador, que pode passar no Jornal Nacional? Porque, em última instância, por que o Jornal Nacional é o mais importante? Não é porque é da Globo e eu trabalho na Globo, é porque mais gente assiste o Jornal Nacional, é o líder de audiência. Então, se você passar no Bom Dia Pernambuco, 400 mil pessoas vão assistir. Se você passar no Jornal Nacional, serão 80 milhões. Então, assim, o que é mais relevante? Falar para 80 milhões ou falar para 20 mil? Ou na rádio, que é uma rádio comunitária do bairro? Mas, muitas vezes, aquele assunto não será um assunto de Jornal Nacional. Porque um assunto de Jornal Nacional, imagina que a pessoa que está fechando o Jornal Nacional tem que ser um assunto que fale para 80 milhões. E, de repente, aquele assunto será um assunto que vai ser muito importante. Até para ter o resultado de se fazer conhecido, de mobilizar pessoas, é mais legal que passe no seu bairro, que passe na rádio do bairro, na rádio comunitária, ou no jornal da rua, né, no mural da praça. Tem a ver com o público-alvo, né? Isso. Tem que medir o público-alvo para ver o que interessa. Você está gastando um tempo para 80 milhões, mas o assunto seria muito mais interessante para aqueles... Mas o mais importante eu acho que é saber que existem dezenas de histórias que seriam relevantes tanto para o jornal do bairro como para o Jornal Nacional, e elas não estão sendo contadas. Esse aqui eu acho que é o que vocês que estão lá são a ponta, né? Estão lá no time da frente, lá, estão na ponta de lança. Tem que prestar atenção. Olha só, essa história é uma história que valeria ser contada, seja no Jornal Nacional ou seja no jornal do meu bairro. Porque tem muita história. Vou dar um exemplo. Essa semana, um pastor batista esteve lá na redação para conversar. Ele foi, pegou o carro dele, ele já tinha, óbvio, uma porta com a Jo, que é amiga de muitos de vocês aqui. Foi lá, sentou, tomou um café, meia hora, e passou, era um encontro de corais. Poxa, vamos lá no encontro de corais. Vamos fazer uma história bonita. Deu uma matéria, né? Chega o repórter no encontro de corais da Igreja da Capunga, igreja grande que tem no centro do Recife ali. Chega lá, aí descobre-se um maestro de um coral que trabalha com crianças em situação de risco, e ele já resgatou 60 crianças. Como é que o repórter iria saber? O pastor não prestou atenção, porque o pastor não é jornalista, casualmente. Ele não é assessor de imprensa. Ele não percebeu que, mais do que o encontro de corais, que é bacana, o mais legal era a história dos 60 meninos que aquele pastor em São Martim, um bairro de periferia, um pastor com trabalho voluntário, nem todos da igreja, estava fazendo um coral com meninos de rua. E essa história virou uma história que vai ser feita ainda, porque a primeira história foi feita, foi um encontro de corais. Vai lá, deu um minutinho de encontro de corais, muito legal, lindo. Mas essa história dos 60 meninos de rua, que o maestro faz o trabalho voluntário na Igreja Batista de São Martim, porque era um encontro de corais, essa história, sim, é uma história que eu não tenho dúvida, vai dar uma matéria de Bom Dia Brasil, de Jornal da Globo. Por quê? Porque é uma história que vai inspirar outros maestros de outros corais e vai inspirar outros pastores a contarem, mas na minha igreja também tem isso. Na minha igreja também tem um cara que faz o trabalho voluntário com 20 meninos e os meninos agora estão tocando violino. Excelente, hein? Nós estamos aqui na fila para entrar com nossas histórias também, tá? Com certeza. 2 perguntinhas, então, é o que o pastor Heron autorizou aqui. Só mais 2 perguntas. Tá bom. Aqui, ó. Opa, tudo bom? Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a posição de vocês
nós vivemos numa sociedade democrática de direitos e temos a lei de liberdade de imprensa. E como que vocês veem como jornalistas a questão assim da mídia se envolver em decisões importantes, tipo no caso político, com aquela questão da revista Veja, que a mídia tentou fazer no último dia de propaganda eleitoral, tentou decidir a eleição no lugar do eleitor, né? Tentou dar como que eu poderia dizer, dar um golpe eleitoral ali naquele sentido. Como que vocês veem isso no sentido assim quando a mídia foca os seus holofotes para alguém ou para alguma coisa que ela vê que estrategicamente é inimiga para ela? Como que vocês se posicionam frente a essas questões? Olha, eu não sei se é pergunta ou é opinião, assim. Não, você colocou uma opinião. Você achou que aquele episódio, por exemplo, era que queria decidir a eleição. Isso é você que está dizendo, né? Isso eu estou passando uma informação. Não tô, assim, é uma contra-informação da própria mídia, né? O que foi passado em alguns veículos, tipo assim, quando a mídia toma uma postura de favorecer alguém ou uma informação baseada não numa decisão concreta, e sim num boato, entende? Porque quando que pode infringir uma lei, como que vocês se posicionam, como a mídia vê isso? Olha, no primeiro ponto, assim, as pessoas têm opiniões divergentes sobre determinados assuntos e tal, e esse é um tema espinhoso que, se você perguntar para 100 pessoas, você vai encontrar 98 opiniões diferentes, muita gente dizendo uma coisa e dizendo outra. Do ponto de vista da comunicação, eu acho que a liberdade de imprensa deve ser preservada sempre. E o veículo que, porventura, colocando aí nas palavras que você disse, boato ou coisas do tipo, ou informações infundadas, ela tem responsabilidade e pode pagar por isso. Pagar perdendo leitor, pagar perdendo audiência, pagar perdendo credibilidade. Então, assim, na minha opinião, isso aqui é uma opinião, não tem nenhum tipo de sentença aqui. Eu acho que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é um bem sagrado. E não significa liberdade de imprensa só o que me agrada, não. Porque eu sou favorável ao lado A, aí saiu uma reportagem contra esse lado A, eu sou contra a reportagem. Mas se é favorável, eu sou a favor. Se é bom, ótimo, o veículo é sério. Não é. Então, assim, eu acho que a coisa não deve seguir por esse caminho do partidarismo. Eu acho que a liberdade deve ser sempre preservada e é muito melhor a gente discutir casos isolados do que não ter a possibilidade de ter a liberdade. É só a minha opinião. Ok. Mais uma última pergunta, então. Rapidinho, então. Tem que ser bem breve na pergunta, por favor. Boa tarde, primeiro. Quase boa noite. É uma pergunta bem curiosa, assim, uma curiosidade minha, algo bem leigo. É que muitas vezes existe uma distância muito grande e até uma visão estereotipada assim, entre mídia e cristãos, ou no meio evangélico e protestante. A gente acaba vendo, por essa visão, a mídia como algo assim, algo do demônio, algo ruim, algo de mensagens subliminares, que cristão não pode assistir televisão, que isso e aquilo. E acaba muitas vezes causando uma ruptura entre a própria mídia e os evangélicos, assim, como se, por exemplo, eles fossem os manipuladores e a gente tivesse que ter cuidado e tal. Então, eu acho que muitas vezes acaba um distanciamento entre o próprio meio cristão e a mídia. É interessante a gente ver aqui, por exemplo, no simpósio, a gente vê a mídia de uma outra forma, né? Como um meio, algo mais neutralizado, como um trabalho que pode nos auxiliar. Mas como vocês veem essa relação, muitas vezes esses estereótipos da mídia como algo do demônio, como algo ruim, como algo que a gente não pode assistir, que tem que separar. Cristão, no meio midiático, é algo bem, como se tivesse algo bem distante. Só assim, quando a gente fala aqui, na mídia tem gente mesmo que é o demônio. Não tem, também tem. Como tem na mídia, como tem no hospital, como tem entre os garis. Porque a mídia faz parte do universo das pessoas. Tem gente boa e tem gente ruim. Não tem em todo canto, certamente. Até nas igrejas. Até nas igrejas. Imagina, se tem nas igrejas, imagina na mídia, né?
Agora, assim, o estereótipo, como a gente falou, está mudando. Eu acho que está diminuindo, até porque as pessoas estão se fazendo mais conhecidas. As pessoas estão, assim, percebendo. E a própria igreja também está acordando de que não adianta falar só para você mesmo. Era como eu escutava uma menina que trabalhava na minha casa, que ela era evangélica, e ela dizia assim: menino, para de escutar essa música do mundo. Eu falei: rapaz, ainda não foi apresentada a música da lua, porque as pessoas querem viver numa bolha, né? Como se fosse assim, a música do mundo e a música da lua, porque eu estava escutando música que não era evangélica. Não, assim, a gente tem que conviver mesmo. E aí, nesse aspecto, assim, eu acho que a gente tem que, o que é bom, a gente fica, o que não é bom, a gente tira da nossa vida. Se você acha que tal mídia, tal periódico, tal revista não serve, não vê. Eu estava discutindo agora, a gente falando no almoço, tem um grupo aí de comédias, que faz comédias num canal desses de internet, que fez uma sátira, uma paródia, não sei como é que é o tipo lá, falando de Jesus. E aí eu vou fazer agora, vou queimar lá na porta dos caras, vou pichar a porta lá do escritório dele, tocar fogo, pedir pena de morte para eles. Não, é simples, eu não vejo mais. O meu clique eles não terão. Simples assim. Acho até inteligentes. Em muitos momentos eles são inteligentes. Mas assim, não vou transformar nisso num cavalo de batalha. É simples, eu parei desde o Natal, quando saiu o tal vídeo lá, eu parei de ver. Bom, devo estar até perdendo boas piadas de repente, porque no meio ali tem até... Mas não vou mais ver. Então, se tal revista você acha que é golpista, cancela a assinatura, simples. Mas tal revista que é a boa, eu assim... E aí nisso, assim, eu sou um liberal convicto, assim, sabe? O cara tem o direito de falar a maior atrocidade que ele quiser falar. Ele paga, se for um crime, que ele pague. Inventou, caluniou, difamou, vai pagar por isso. Já tem lei que prevê isso, não precisa criar nenhuma lei mais não, já está previsto no Código Penal. Agora, ele tem o direito de falar e de defender o que ele quiser. Você absolve se você quiser ou não. Falando sobre essa questão do estereótipo, acho que volta a um tema que a gente conversou aqui a tarde toda, que é o desconhecimento. Isso se dá porque as pessoas não se mostram, nem querem buscar um relacionamento com os meios de comunicação. E chamando a atenção por um ponto que foi tocado aqui na primeira pergunta, por exemplo, foi dito aqui que as religiões afro-brasileiras teriam muito mais, digamos assim, eram muito mais bem tratadas pela mídia. Não foi sempre assim. Sofreram muito, né, muito preconceito, ainda sofrem muito preconceito, só que houve uma organização e as pessoas buscaram, de fato, reivindicaram essa postura muito mais séria ou com conhecimento, né, a respeito, mais séria não, mais responsável em relação ao que era dito sobre as religiões afro. Eu acho que hoje está diferente. Há um respeito, uma preocupação e um conhecimento muito maior sobre os assuntos. Coisa que eu acho que deve existir também nas igrejas evangélicas. A gente tem que buscar isso, tem que, primeiro, buscar relacionamento. Não achar que o outro lado sempre é o inimigo. Não, pode ser um aliado muito grande para as causas que a igreja evangélica defende de forma geral. Gente, temos que encerrar porque temos mais atividades. Eu quero agradecer muito. Olha, se o Heron deixasse, a gente continuaria, né? Mas não vamos continuar em respeito ao Heron e a todos aí que tem os tempos. Esses dois aqui são profissionais que veem a profissão e a religião de uma maneira equilibrada, de uma maneira com as suas características nos devidos lugares. Então, é uma visão equilibrada que vocês podem ver aqui e que é muito importante para nós, como profissionais, como pastores, como futuros pastores, entender a visão equilibrada de comunicação, de mídia, de religião, de igreja. Essa é a ideia desse seminário aqui que a gente fez curto, que a gente vai continuar. Mostrar, desmistificar algumas coisas, tirar alguns preconceitos e tentar, nesse curto espaço de tempo, falar um pouquinho sobre isso. Claro, não é uma discussão teórica, tão filosófica e acadêmica, mas a gente começa um processo aqui para conversar um pouquinho e conseguir entender um pouquinho a partir da experiência de quem vive, e nesse caso aqui dele especificamente, os dois lados, né? Tanto a religião, porque são cristãos praticantes, evangélicos, e são profissionais da área também muito conceituados e experientes. Muito obrigado.
aos dois aqui, né? Evaristo, George, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado, pessoal.